Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de The Eminence Shadow, que acabou de ter uma segunda temporada anunciada, então quem gostou da primeira pode comemorar aí. Não tem uma data específica anunciada até o momento que eu fiz esse vídeo, tem boatos de que vai ser para outubro, mas nada confirmado ainda. Mas sim, vai ter continuação. Mas bom, nesse vídeo aqui eu vou dar minhas impressões finais do que eu achei do anime, da primeira temporada dele. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. O anime começou muito sério, eu até fiz um vídeo comentando que eu estranhei, eu conhecia só o mangá, e começa hilário, tipo, parece uma comédia pura o início do mangá. E todo mundo, na verdade, que conhecia a obra pelo mangá, estranhou pra caramba a pegada muito séria do primeiro episódio, onde o protagonista parecia basicamente um Batman, no mundo real. Só que aí ele acaba indo para um Isekai, ou seja, vai para um mundo de fantasia depois de ser atropelado. E isso é muito engraçado da forma como colocam no mangá. De novo, no anime ficou com uma pegada mais séria. E aí você já fica, pera, vamos tirar toda a comédia da obra? Porque tem muita comédia na obra. O protagonista é maluco. Ele sempre sonhou em ser uma eminência das sombras, como o próprio título da obra diz, uma pessoa que se finge de idiota para todo mundo que conhece, parece aquele personagem secundário até de uma história, mas na verdade é alguém super poderoso, que está movendo o mundo inteiro pelas sombras, interferindo em todos os principais eventos. Ser um personagem assim sempre foi o sonho dele, mas no mundo real, na Terra, ele nunca conseguiu. Mas nesse mundo de fantasia, graças à mana que ele aprende a manipular com primor, e ele consegue realizar esse sonho. E a gente vai acompanhando ele, salvando pessoas, mas sempre com objetivos muito bizarros, ou conseguindo coisas sem querer. Ele basicamente funda uma organização meio que sem querer. E essa organização se leva super a sério, fazendo missões, ajudando pessoas, interferindo com o mundo, enquanto ele tá ali só se divertindo. Essa é que é a doideira. O protagonista, quando foca nele a obra, parece uma comédia. Só que o anime tirou um pouco disso, e muita gente estranhou, eu também. A impressão que dava é que o diretor queria dar uma outra abordagem para a história. Porque um bando de pensamentos imbecis do protagonista, que ele tem como Shadow até, foram tirados. Tem muitos caras e bocas engraçados e tal dele como Shadow. Mas o anime cortou boa parte disso. Então ele parecia um personagem muito sério. Alguns gostaram disso, dessa pegada um pouco mais séria, e outros acharam que estava deturpando o material original. Mas o ponto é que ao longo da história, as coisas vão se alinhando. Vai começando a ter mais comédia cada vez mais, e aí chega-se mais próximo ao que é o material original, que a Light Novel não é igual, mas mais próximo. O mangá é muito engraçado principalmente pelas caras e bocas que tem nele. Mas não é exatamente, o pessoal achou que era tipo Konosuba o tempo inteiro. Não é assim. Mas tem muitos caras e bocas. O protagonista toda hora mostra os pensamentos dele, só de mostrar os pensamentos imbecis que ele tem, enquanto tá com a cara séria de Shadow, isso aí já tira a seriedade da situação. O anime corta boa parte disso. O anime não quer que ele pareça tão idiota quanto ele é no original. Então, eu até entendo, em parte, a direção fazer isso, porque fica meio anticlimático em algumas situações. Tá tudo sério, pesado, e aí vem um pensamento cômico dele no meio da coisa toda. Então, ele é muito frio ao ponto que ele não leva situações muito pesadas muito a sério. O mundo é basicamente um grande playground para ele, ao ponto que ele trata tudo, a impressão que dá para quem lê a obra, tudo para ele é um grande jogo. É como se ele tivesse ido para um mundo de um jogo e ele trata todo mundo como NPC. Ele não parece sentir tanta coisa pela maioria das pessoas. Tem um pouquinho de coisa aqui e ali, não é como se ele fosse um completo insensível, mas ele sente muito pouco. Ah, matou um bando de gente inocente, fazer o que ele fez, dar uma explosão doida lá como ele faz durante a obra. Não tem problema, ele não tá nem aí. Então isso aí atraiu algumas pessoas e afastou outras. Mas de qualquer forma é isso. Ele, caso fazendo o que quer, causando vários desentendimentos, alguns classificam essa obra como um grande mal entendido. Tudo se baseia nisso. O protagonista entendendo uma coisa, as pessoas à volta dele entendendo outra. E a história vai seguindo assim, dessa forma meio doida. Porque a organização dele leva ele super a sério. Na verdade, ele nem se considera muito inteligente, já que as garotas à volta dele, só de ouvirem um pouco do conhecimento dele sobre a Terra, conseguiram criar coisas fantásticas naquele mundo lá, replicar muita coisa e se tornarem muito populares, fazerem muito dinheiro. Enquanto ele vive meio que na pobreza lá.
Então ele não conseguiu usar nenhum desses conhecimentos fantásticos dele lá da Terra pra ganhar dinheiro, enquanto todos os aliados dele conseguiram. Ele até se pergunta, pô, será que é a diferença do intelecto? Outra coisa, essa aí é engraçada e dá um pouco de nervoso ao mesmo tempo. A comédia romântica, ela existe na obra, tanto no mangá quanto no anime. Inclusive, muita gente começou a apreciar mais a obra quando começou a focar um pouco mais nisso. O problema é que o protagonista parece que foi castrado, é a impressão que dá. Ele não liga pra mulher. Alguns acharam, pô, Max, é legal até o protagonista não é um gado. Olha, gente, eu não tenho nada contra o protagonista, que no caso não tem um treco por cada mulher que ele encontra. É legal até. Caso todo protagonista fazer isso, é meio chato, é engraçado uma cena ou outra, mas repetir sem parar fica um tanto quanto monótono. Mas um protagonista que não reage a nenhuma mulher, nenhuma. Caso a Alpha lá, mulherão do caramba, todo mundo chipa com ele, e ele lá não dá a mínima. Porque várias interações poderiam ficar divertidas, ele não precisa corar igual um doido e tal, ter reações absurdas, mas mostrar algum interesse, caso as garotas à volta dele, deixaria a história mais engraçada, interessante até pra shippar os personagens. Porque ao longo da história tem um bando de garotos que vão se apaixonando por ele, e ele não dá a mínima pra nenhuma delas. E isso começa a ficar um pouco incômodo, na verdade. Pô, ele não liga pra mulher? E bom, como eu falei, tem exceções, tem cenas que é ótimo ele ser um pouco mais apático, como a cena da fonte termal com a Alexa. Ficou muito engraçada, porque a Alexa tá doida pra que ele olhe na direção dela, e ao invés disso, ele não acha nada demais, tá? Ela ficar ali com pouco ou quase nenhuma roupa do lado dele, e ele lá de boaça também, quase sem roupa ao lado dela. E aí ele começa a reclamar que ela tá olhando demais pra ele, principalmente pras partes dele. Essa cena ficou muito hilária, porque ela começa a caçoar e tal, chamar de pequenininho e tudo mais. E aí começa um papo muito doido, aonde ele desperta o amigão dele lá pra ela. Então, olha, a cena foi muito engraçada. E ele não ter reações exageradas e tal, no caso perto de uma mulher, ficou muito interessante nessa cena. Então, em algumas cenas isso é muito bem utilizado, fica legal. Mas isso o tempo inteiro começa a ficar um pouco cansativo. Essa apatia dele. Por causa das várias mulheres à volta dele que são loucas por ele. Não precisa reagir a todas, mas não tem uma ali que ele goste pra caramba, que ele reage um pouquinho mais. Então isso que ficou devendo aí, eu senti o anime como um todo. É uma crítica ao anime como um todo. Por causa dessa parte aí. E bom, seguindo aí. As garotas, tava falando delas, olha, teve vários destaques. As princesas foram ótimos destaques aí da temporada. E as garotas principais ali da Shadow Garden, a Alpha, a Delta completamente doida, a Beta também, a Epsilon também com os peitos falsos dela. Então, as garotas, principalmente a comédia, elas levaram nas costas o anime. O protagonista é engraçado em alguns momentos, mas a interação com as garotas ali, elas principalmente se degladiando, olha, ficou hilário demais. Foram alguns dos melhores episódios em termos de comédia, quando teve muito foco nelas. E elas brigando aí pelo protagonista. E, bom, a história como um todo tem algumas partes muito interessantes, sérias. A explicação sobre a bruxa, por exemplo, foi bem legal. E o twist que tem no final sobre essa bruxa aí, eu gostei bastante desse arco. Explica também muita coisa da história. Aquele negócio da maldição que as garotas tinham, que o protagonista salvou, que acabou fundando a organização dele. Então explicou muita coisa ali. Então isso aí foi legal. E nossa, eu shippei demais essa bruxa aí com o protagonista. Então, o que não falta é mulher com design lindo nesse anime. Uma coisa que eu quero destacar aqui também, falei das mulheres e tal, que tem personalidades muito legais, eu tava elogiando isso, são divertidas e tal, os personagens. Mas os designs, outra coisa que eu quero elogiar, meu Deus, tipo, ficou melhor que o original. O original é lindo, a Light Novel, é muito bonito os designs. E eu tava com medo quando transformaram em anime, que eles pegassem e fizessem um negócio meia boca e tal, ficasse pior. Aqui não, ficou melhor que o mangá e ficou melhor que a Light Novel, que é o original. Então ficou muito bonito. O design do anime, é uma coisa que eu adorei, a conversão dos designs ficou sensacional. É uma garota mais bonita que a outra dentro desse anime, até difícil escolher. Outra coisa que eu adorei foi a conversão das lutas. Não totalmente porque eles usavam muito quadro estático, mas eles ampliaram vários dos combates. E principalmente o golpe do protagonista mais famoso lá, I Am Atomic. Então botaram de uma forma muito legal, remixaram, botaram uns efeitos na voz. Cada cena dele usando aquele super golpe dele, alguns acharam, pô, é meio vergonha alheia. Olha, eu acho que é uma mistura de vergonha alheia com muito legal a cena. É estilosa realmente as cenas, eles deixaram assim. Então não tem metade desse impacto de estilo na Light Novel ou no mangá.
Então nisso aí, em todas as vezes que o protagonista usou aquele super golpe dele, o anime ficou muito mais legal. No último episódio, nossa, aquela luta é quase toda original. No material principal lá, a luta é curtinha, não parece um clímax final. Então eles transformaram num grande clímax final, com as duas lutando contra ele, nossa, ficou sem comparação ao material original. Então o final teve uma parte séria lá, que impactou bastante. A princesa tendo que matar o próprio pai lá, estava sendo controlado por aquela outra organização. Ela tentou matar o cara e o pai dela, no caso, acabou sendo usado ali de escudo. Ela matou o próprio pai lá para tentar matar o cara, não deu certo. E também, porque se não matasse o pai, ele continuaria sendo usado. Então a cena, em geral, ficou bem pesada. Essa cena aí realmente me pegou. Até pausei ela nas impressões dos membros lá. Nossa, que cena! Então essa aí me chamou a atenção, ficou bem pesadinho. Então é o que eu falei, embora o anime tenha esses momentos bobos, o protagonista lá no torneio era um bobeirão danado. Tipo, ele querendo se fingir de fraco, porque sim, ele sempre sonhou em querer fazer um personagem super fraco, que se revela na verdade ser super forte. Parece super fraco, mas na verdade é muito forte e tal. Então ele criou a persona dele pra fazer isso lá. E aí se revela no final. Mas no meio disso tem coisas muito sérias. Que foi, no caso, essa parte da princesa. Que acaba entrando, inclusive, na organização dele depois, que tá fugindo lá, porque matou o rei e tal, então tá fugindo. E aí acaba conseguindo entrar nessa organização aí na Shadow Garden. E é bem triste o final desse momento aí da entrada dela, porque ela tem que esquecer tudo. Quem ela era e tal, ela não é mais a princesa e tal, agora ela vai ganhar uma nova identidade como uma das pessoas lá dessa organização. Ganhou um número, na verdade, 666, inclusive. O número dela foi particularmente interessante. Mas ela era apaixonada pelo protagonista. Embora ele não entendesse muito bem a situação, pra variar, né? Porque, como eu falei, é uma grande mistura de mal-entendidos essa história. Mas a cena em que ela vê lá a outra cortando a última lembrança que ela tem dele, que é aquele negocinho lá, inclusive do hambúrguer. Mas a outra corta, ela grita desesperada lá, porque era a última memória boa que ela tinha e foi destruída. Então, a cena ficou muito legal, em termos de dublagem e tal, ficou muito dramática. A luta também teve uma cena assim, porque tava o protagonista solando as duas. Alguns reclamavam até, pô, ele é forte demais. Nem duas lá, uma com uma super arma consegue fazer nada contra ele. Sim, essa é uma coisa que alguns gostam e outros não. E não tem certo e errado quanto a isso. Eu particularmente prefiro que existam desafios. Quando tudo é fácil demais, você perde um pouco de emoção. Igual, eu acho várias cenas legais em termos de, nossa, que cena estilosa. Ficou legal. Mas é isso, não me dá aquela emoção absurda. Porque é tudo fácil demais. Pra eu sentir aquela emoção muito forte, me empolgar muito com a cena, eu preciso daquela situação de tensão, onde o protagonista não parece que, no caso, está ganhando moleza, como sempre parece durante o anime inteiro. Às vezes é um pouquinho mais desafiador, às vezes um pouco menos, mas ele tá sempre de boa, ele tá sempre controlando muito bem a situação. E foi assim no clímax final também. Eles engrandeceram, a luta foi muito amplificada, partiu pra cidade inteira, inclusive eles destruíram parte da cidade no processo, o protagonista nem aí. Tem até uma parte que explode um bando de prédios. E tem uma gritaria, o pessoal gritando lá, ou seja, deve ter gente morrendo no processo lá, se machucado pra caramba, e o protagonista nem aí. Então ele é basicamente um grande egoísta lá, super poderoso, fazendo o que quer. Às vezes dá bom e às vezes dá ruim, fica variando aí as situações. Mas o ponto é que muita gente achou legal pra caramba, inclusive ele ser super poderoso e tal, tá em casa duas ali super fortes. Uma era a Elfa lá, que era a tia da Alpha, uma guerreira super famosa lá, muito forte, e o protagonista aguentou ela de boa, e a outra lá, a princesa ainda, com uma super arma. Essa parte aí, nossa senhora, o que vai precisar para conseguir dar algum desafio para ele, é o que alguns devem estar pensando. E, bom, finaliza lá de forma estilosa de novo, felizmente ele não matou mais toneladas de pessoas inocentes no processo, ele decidiu não finalizar, no caso, o golpe dele lá. Mas, de novo, ficou muito mais legal em comparação ao material original e em comparação ao mangá. Então, tudo bem que tem vários extras ali que eles acrescentaram, mas não estragam a história e deixou realmente com uma sensação de clímax de final de temporada. Então, eu gostei dos acréscimos, somente em termos de luta ficou legal. O que não ficou muito legal é a coreografia, é muito fraco. Caso a animação, eles ficam fazendo um bom trabalho em termos de efeitos, os efeitos são legais. A trilha sonora é ótima, outro ponto que eu adorei nesse anime, trilha sonora muito boa. Caso toda cena tem uma trilha sonora de impacto, inclusive a cena de piano. Nossa, aquela cena do protagonista no piano, que cena linda. Então, muito bacana, a parte sonora do anime inteiro, adorei a trilha. No caso, gerou muito impacto, inclusive em situações que talvez não gerassem grande impacto, porque não tinha uma animação tão legal assim.
Então, é o que eu falei várias vezes, trilha sonora consegue engrandecer cenas medianas, então é o básico. Mas de resto, um anime bem divertido. Não é pra todo mundo, como eu falei, o protagonista é, na verdade, um grande idiota, fazendo o que quer, e dane-se, no caso, as consequências disso. E aí tem uma parte séria à volta dele, é a mais interessante. Por exemplo, o que vai acontecer com a princesa lá agora que entrou pra Shadow Garden? Você fica curioso pra continuidade aí da história dela. Ao mesmo tempo, tem os outros personagens da história aí que tem histórias, no caso, que estão se desenvolvendo à volta delas, e você fica curioso como vai prosseguir. Então, o protagonista, na verdade, não vai ter um grande desenvolvimento, ele não vai mudar muito, é só alguém no caso se divertindo naquele mundo lá, no papel que ele tanto gosta, de fingir que é um bobo lá, caso fraco pra caramba pra todo mundo à volta dele, quando na verdade é um cara super poderoso aí. Então quem espera um grande desenvolvimento de personagem, mudanças por parte dele, uma evolução nele, isso aí eu acho que você não vai ter, porque ele já é forte demais, não precisa de grandes evoluções. Até por isso muita gente, eu vi alegar, que continua assistindo o anime só por causa das personagens à volta do protagonista, porque ele mesmo, eles não gostam muito. Então é justo também. O autor às vezes faz isso de propósito. Ele não quer, esse personagem não vai ter desenvolvimento nenhum. Ele tá na história, vai afetar ela, mas quem vai ter histórias mais elaboradas vai ser o pessoal à volta dele. Inclusive, muita gente compara Overlord a esse anime, porque ambos têm um protagonista aí que por dentro tem um bando de pensamento idiota e é super poderoso, e acaba conseguindo alterar o mundo inteiro meio que à sua vontade, caso com o grande poder que tem. Então sim, não deixa de ter similaridades. E tem muitas waifus e tal, nesse Incage, eu acho que nem se compara ao Overlord. A quantidade aqui é infinitamente maior. No geral, eu gostei do anime, não é perfeito, caso eu mudaria algumas coisas, como até abordei aqui, mas eu me diverti bastante assistindo. E espero que numa segunda temporada dê uma aprimorada aí, em alguns pontos que eu toquei aqui. Principalmente o negócio das coreografias nas partes de ação. Mas que continuem com certeza amplificando as partes de ação em comparação ao material original. E bom, a nível de curiosidade, eles adaptaram 2 volumes da Light Novel. Quem quiser continuar a história é a partir do volume 3 da novel, que inclusive vai ser adaptado aí na próxima temporada. Se quiser pode esperar, porque já está anunciada aí a segunda. E no mangá é nesse capítulo aí que continua a história, depois da primeira temporada. E bom, gente, é isso. Comentem aí vocês, o que vocês acharam desse anime. Concordo com a minha opinião, tem uma opinião diferente, comentem aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Sendo basicamente, olha... Vamos lá... Tem uma mosca aqui, é sério. Como uma mosca entrou? E vai, a coisa é muito doida esse negócio. Ah! Ok. Concentra. Vamos lá. Sendo uma coisa dessa acontecendo ali. Sendo uma coisa dessa... Sendo que vai. Sendo que vai ter uma continuação. Mas, bom, nesse vídeo aqui eu vou dar minhas impressões finais do anime, o que eu achei principalmente das... Tá difícil. Não sai o negócio.